Bem, amigos ligados aqui na Gazeta, essa é mais uma edição da De Olho no Poder. Eu sou Matheus Herbert e hoje nós recebemos Fernando Fernandes, do PSDB, ele que é médico e também já foi prefeito de Taboão da Serra por 5 mandatos, cidade que fica ali na região sudoeste da Grande São Paulo. Seja bem-vindo, Fernando, obrigado por aceitar o nosso convite. Olha, eu que agradeço esse convite honroso, além de prazeroso, honroso, de estar aqui participando dessa entrevista, meio podcast aqui com vocês, né? Só uma correção, eu fui vice-prefeito e depois mais 4 mandatos de prefeito. É que no meu mandato de vice-prefeito eu assumi a prefeitura por várias vezes, né? E foi talvez o momento que eu tive o maior aprendizado como administrador, né? O aprendizado de gestão que eu tive com o prefeito Armando Andrade, que era uma pessoa muito interessante e que eu aprendi muito com ele. É isso, e o nosso bate-papo vai ser composto ali com a grife aqui da notícia também da cidade de São Paulo, Bruno Hoffmann, tudo bem? Tudo bom, Matheus? Muito obrigado, prefeito. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, sabe tudo de futebol também, São Paulino, né? São Paulino, graças a Deus. Tá certo. É isso, Fernando, vamos começar. Aí, o que motiva o senhor ser pré-candidato novamente em Taboão da Serra? Olha, eu faço política por paixão, né? Eu sou uma pessoa que, desde que eu ingressei na política, achei foi uma coisa formidável na minha vida. Aprendi, me apaixonei pela questão da gestão pública, a sensação de você poder fazer as coisas pelas pessoas, né? E, por outro lado, também uma questão pessoal, né? Porque você receber aquele sinal de gratidão das pessoas em relação àquilo que você fez. A política é muito apaixonante, né? Desde que você faça a política com paixão. Eu acho que a paixão é o que me move na política. Hoffmann? Prefeito, eu falei aqui sobre futebol e tem uma questão da cidade, é uma das cidades mais populosas, né? Cidade demográfica, povoada. Povoada, a densidade demográfica maior do estado de do Brasil, né? Do país mesmo, né, Matheus? Isso. E a questão de falta de áreas verdes, de áreas para a prática de esporte. O senhor já foi prefeito por 4 mandatos, foi mais um outro mandato como vice. Como resolver isso, já que o senhor talvez não tenha conseguido resolver do tamanho que Taboão merecia essa questão? Olha, o nosso problema é como você falou, né? Nós somos a maior densidade demográfica do país, uma das maiores do mundo, viu? Nós devemos estar entre as 10 maiores do mundo em termos de densidade demográfica. E, logicamente, o que acontece? Uma ocupação de solo muito grande e agora com muito pouco espaço para se fazer qualquer coisa. A gente procurou nos nossos mandatos, e os outros prefeitos também que contribuíram com alguma coisa, usar esses espaços para a prática, principalmente da questão do futebol de várzea, que é muito rico, né? O futebol de várzea em Taboão é muito rico. O Aldo Rebelo, quando era ministro do esporte, ele esteve no Taboão inaugurando um equipamento esportivo que nós conseguimos através dele, e ele andou comigo pela cidade, ele ficou bobo, né, de ver o tamanho da questão do futebol de várzea em Taboão. Volta a Brasília e denomina Taboão como a capital nacional do futebol de várzea. Então, a gente tem realmente essa questão. Nós temos alguns campos, né, uns 5, 6 campos com gramado sintético, que infelizmente nesse governo se tornaram praças ruins, né? Não tiveram conservação, não tiveram problemas, tal, mas mesmo assim, a gente tem bastante espaço. E também procurar ginásios, né? Construir ginásios poliesportivos, enfim, para também prestigiar todas as práticas. Agora, sempre a gente vai ficar devendo, e devendo por conta de espaço, porque nós não temos mais muito espaço em Taboão para quase nada. E é dentro dessa pergunta mesmo, prefeito, do Hoffmann, sobre Taboão ser povoada, é uma cidade muito apertada, que continua crescendo anualmente. Como conseguir ainda desenvolver Taboão da Serra para essa população que lá está e que cresce de uma forma ainda organizada e respeitando as áreas de manancial, né, de meio ambiente? Exato. Embora Taboão esteja fora da área de manancial, é o único município da região sudoeste ali da nossa região que está totalmente fora de área de manancial. Taboão vem crescendo às custas da verticalização, né? Que é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Nós temos que ter um plano diretor um pouquinho mais rigoroso para que não permita que essa verticalização ocorra de uma forma tão desordenada como vem acontecendo
e aí se torna quase um problema insolúvel, não é? Agora, cada governo é um desafio, né? Isso eu acho que talvez de todos que estão aí, eu sou o que posso responder com mais propriedade por conta do número de mandatos que eu tive. Você tem que enfrentar cada momento, cada problema, cada momento com os seus problemas. No nosso bate-papo aqui em off, eu estava falando para vocês, e quando eu assumi o primeiro governo lá como vice-prefeito, Taboão não tinha nenhum pronto atendimento 24 horas. 1997? 1998, 1989. 89. 89, a eleição foi em 88, assumimos em 89. De 89 a 92, nós instalamos os 3 pronto atendimentos 24 horas que a cidade tem até hoje. Começamos pelo Aquiratada, que hoje é onde é o Centro de Especialidades, depois se tornou a UPA, que eu também construí em outro governo meu. Instalamos o Santo Onofre e depois a unidade mista do Antena. Esse era o problema da época, né? Batalhamos muito depois, nos governos seguintes, quando eu volto à prefeitura, com o governador Mário Covas, trouxemos o Hospital Geral do Pirajussara, que era outra carência, obras de infraestrutura. Foram nos meus governos que se construíram todos os piscinões da cidade. Enchente, à época, não que ela não aconteça ainda, mas era o grande problema da cidade. A gente construiu todos os piscinões que existem, começamos pelo Parque Pinheiros, depois a Portuguesinha, o Maria Sampaio e, por último, o piscinão lá do centro, da divisa com São Paulo. Fizemos todas as canalizações, as principais canalizações do Joaquim Cachoeira, do Ponte Alta, enfim. Também eu me lembro a época que nós fizemos... Qual foi uma obra importante? A Fernando Fernandes, que foi a canalização do Joaquim Cachoeira. A Fernando Fernandes era uma região assim horrível da cidade, porque era um córrego o Joaquim Cachoeira, um córrego todo esbarrancado, com uma população que morava, 100 famílias moravam em cima do córrego. A gente conseguiu tirar essas 100 famílias, construímos casas para essas 100 famílias antes de retirá-las, elas saíram de lá e foram para casa. Canalizamos o córrego e criamos essa avenida que levou o nome do meu pai, porque meu pai morre no fim da obra, e aí fizeram uma homenagem ao meu pai colocando o nome dele. Todo mundo acha que é Fernando Fernandes, porque eu sou Fernando Fernandes Filho, né? Sim. Que é o nome, e pai do Fernando Fernandes Neto? O pai do Fernando Fernandes Neto. Né? Então, foram obras, quer dizer, cada problema na sua época, né? Hoje o desafio de Taboão, ao meu ver, é diferente. Eu acho que nós temos um desafio de fazer um governo inovador, não mais do mesmo, mas um governo inovador. Nós precisamos trazer mais tecnologia para Taboão da Serra, tornar Taboão da Serra uma cidade inteligente, com semáforos inteligentes. Na área da saúde, por exemplo, e a área que eu mais domino, né, por ser médico, a gente trazer a telemedicina para Taboão, a gente colocar no Taboão um centro diagnóstico que tenha lá um laboratório próprio, que hoje nem laboratório próprio a cidade tem. Nós temos que trazer uma tomografia computadorizada municipal, uma ressonância magnética municipal. A gente tem que sistematizar o atendimento da cidade, porque a pessoa vai numa UBS e a maior dificuldade para achar o prontuário dela, porque ela foi atendida no pronto atendimento e eles não têm uma conexão adequada, nós precisamos lutar por conexões adequadas para poder chegar nesse nível que eu pretendo chegar de cidade inteligente. Enfim, na educação, não é? Eu vi uma entrevista, Matheus, do Harari, aquele que escreveu Homo Sapiens outro dia, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, os países que não começarem a educar suas crianças introduzindo a inteligência artificial, daqui a 30, 40 anos serão países escravos. E ele estava falando a verdade, é isso mesmo. Se nós não começarmos a trazer também tecnologia para o ensino fundamental, para essas crianças desde o início, nós vamos ter muitos problemas, né? E outra coisa, acabou aquela coisa da região metropolitana crescer através de empresa, de indústria, acabou isso. A nossa vocação hoje é serviço. E serviço você só cresce através da tecnologia. O prefeito, mas tem a questão também, o senhor é do PSDB e partido de quase todos os governadores das últimas décadas em São Paulo. E o metrô não chegou em Taboão da Serra, apesar de tanto que se falou. Por que o senhor não conseguiu influenciar o governo de São Paulo a levar o metrô para lá até então?
Essa pergunta, Hoffmann, que você me faz, é a maior injustiça do mundo. Vamos lá. Me perdoe. Não foi a intenção. Não sei que não foi. Eu estou brincando aqui com você fazendo. Porque Mas por que é uma injustiça essa afirmação? Porque o metrô nasce aonde? A primeira linha? A linha 4. A linha 4 começa Na Luz. na Luz, sim. E vai até. E a gente pretende trazer até Taboão da Serra. Sim. Isso tudo não acontece num governo. Isso tudo é uma sequência de governos, uma sequência de trabalhos que vai trazer o metrô até o Taboão. E eu analiso, começamos com o Geraldo Alckmin, lá em 2002, quando começa a linha 4 amarela. Já havia a intenção de Taboão da Serra. Lógico, a nossa intenção sempre foi chegar a Taboão da Serra. E viemos atrás de conquistas, conseguindo conquistas, que foi, inclusive, um sonho meio interrompido quando caiu aquele buraco ali em Pinheiros, lembra? Sim, há 3 anos. Não, ele ficou 3, 4 anos parado, foi muito mais tempo. Sim, o outro da outra vez. Aquele buraco lá no final da Paz Neme. Claro, lembro. Perto do Rio Pinheiros. Sim. Aí, a obra parou não sei quantos anos por conta daquilo, depois retomada. Aí a gente continuou a luta com outros governos, né? Com o próprio Geraldo, com o Serra, enfim. E acabamos com o Dória, inclusive. E a gente foi conseguindo vitórias. Aí conseguimos a estação do Morumbi. Aí viemos até o pátio de manobras do Jardim do Vila Sônia, que ia ser só um pátio de manobras, mas através da nossa luta conseguimos transformar a estação Vila Sônia numa estação do metrô e já essa questão de chegar ao Taboão já estava consolidada também naquele governo. Já tinha sido assinado os projetos já tinham dado início, lógico que o Tarcísio está aí, e a Analice também, quando ela foi apoiar o Tarcísio no segundo turno, ela cobra isso do Tarcísio, não é? Que o Tarcísio assumiu esse compromisso. Essa luta não é uma luta de... Agora apareceu um monte de pai, né, para o metrô. A luta do metrô data 2002, e a gente lutou por isso até hoje. Então, e vamos continuar lutando, e quando chegar no Taboão, vai ter que continuar a luta para chegar no Embu. É assim que funciona. Né? Então, essa é a história do metrô. Essa é a história real do metrô. Sim. Falando ainda de obras, né, obras inteligentes e por aí vai, Fernando, vamos falar um pouquinho sobre municipalização da Régis. Né? Algo agora da atual gestão, mas que outros ex-prefeitos já falavam de municipalização. O senhor mesmo, a gente já conversou sobre isso, e na época o senhor me disse que, Matheus, precisa de estudo, não é algo fácil de se fazer. Como que o senhor vê agora que a Régis foi municipalizada pela atual gestão e os benefícios que podem trazer? Como é que o senhor está analisando esse cenário? Vamos nos reportar a 2017. Em 2017 eu assino o primeiro protocolo oficial com o DENIT, com o governo federal, para a municipalização da Régis Bittencourt. E o que constava naquele protocolo? Que eu falei que só aceito a municipalização nesses termos. Que o governo federal fizesse todos os investimentos necessários para a gente municipalizar a Régis. Que compreendiam, assim, grosseiramente, marginais para a Régis, porque a gente precisa garantir o trânsito da cidade no momento em que a Régis esteja comprometida, e ela estará com certeza no momento depois da municipalização, um tráfego para a cidade. Que eles construíssem mais uma alça, mais uma pista da alça do Inocop, e mais à frente fosse construído mais um retorno, mas não um retorno em nível, um retorno através do viaduto, para pegar a região do São Judas. Né? Que o governo federal fizesse todas as obras de captação de água nos pontos em que ocorrem as enchentes, né, os alagamentos ali na Régis Bittencourt. Faz isso e mais algumas outras coisas. Mas, fazendo isso, eu aceitava a municipalização. O governo federal virou as costas e não fez absolutamente nada e nem se manifestou em fazer. Então, eu acho muito estranho agora o prefeito fazer uma municipalização da Régis sem exigir nenhuma obra. E mais, não é? Nós vamos ter aí uma implantação, porque todas as passagens, as intersecções serão feitas através de passagens em nível, através de semáforo, que eu acho um absurdo. Nós vamos parar a Régis em Itapecerica da Serra, o trânsito vai parar em Itapecerica da Serra. Todo mundo enxerga isso, né? Eu acho, particularmente, e eu tenho conversado muito com a população, que não é a favor do que está acontecendo, não se coloca a favor do que está acontecendo, uma temeridade a municipalização
do jeito que aconteceu. Sim. E ainda falando disso, a gente entrevistou um dos pré-candidatos em Itapecerica da Serra, que disse que essa medida deveria ser uma medida regional, que relacionasse Embu das Artes, Itapecerica e as outras cidades da região. O senhor concorda com essa afirmação? Em gênero, número e grau. Tá. Uma atitude dessa não pode partir só do prefeito Taboão da Serra. Por isso nós temos o CONISUD, que, aliás, foi um organismo que eu inaugurei. Eu fui o primeiro presidente do CONISUD. O CONISUD existe para o diálogo, para a gente conversar com os outros municípios e chegar a soluções que ajudem a todos, não que ajude um e prejudique os outros. O CONISUD, para quem não sabe, é o consórcio da região ali sudoeste da Grande São Paulo. É o consórcio intermunicipal da região sudeste de São Paulo. E, o CONISUD existe para que haja o diálogo e a gente tome soluções que não ajude apenas um, mas que vá atender a região como um todo. Já aproveitando, Fernando, como que o senhor vê esse cenário político, né, para as eleições municipais da cidade de Taboão da Serra? Então, tem o senhor ex-prefeito, temos aí o atual prefeito, né, Aprígio, buscando a reeleição, e ali também o engenheiro Daniel, além de outros, né, eu estou colocando da ponta, que o senhor apoiou, né, que a máquina apoiou na época em que o senhor era prefeito. Como é que o senhor vê esse cenário de Taboão da Serra? Nós temos ainda a Nil Félix, Isso, que é candidata pelo PSOL, né, e eu não gosto de esquecer nenhum candidato, porque parece uma coisa arrogante. Não, ela vai disputar e a gente tem que respeitar. O cenário é o seguinte: nós temos o Aprígio tentando a reeleição, o prefeito atual, com uma rejeição muito grande em todas as pesquisas que a gente tem dado, e andando pela cidade, né? É um governo não aprovado pela cidade, e por conta disso, inclusive, eu tenho a minha candidatura, porque se o governo fosse bom, tudo, eu não teria nem por que ser candidato, porque, né, se o governo está andando bem, as coisas estão acontecendo a gosto da população, a gente não tem muito o que falar. Mas não é o que acontece. É um governo reprovado, com uma falta de gestão gigantesca. O grande problema do governo do Aprígio é falta de gestão. Eles não tiveram planejamento. Essa é a impressão que a gente tem, que fica muito clara para mim e para a população. Eles chegaram ao problema sem ter um plano de governo, sem ter uma meta. E sem ter a meta, não conseguiram formar uma gestão para que as coisas acontecessem. E foi um governo, na minha opinião, desastroso. Por outro lado, nós temos o Daniel. O Daniel foi um menino, eu posso falar menino, até pela nossa diferença de idade, que eu lancei na política, no governo passado. Eu lancei ele como nosso secretário de manutenção e convivi bastante com ele. Eu via no Daniel um menino muito promissor, né? Tanto é que a gente acabou lançando ele candidato a prefeito, foi bem sucedido. Tivemos a infelicidade de 3 dias antes do primeiro turno eu tive Covid, eu era o grande comandante do processo eleitoral do nosso lado e só fui sair da UTI no último, praticamente para votar no segundo turno. E a gente apoiou, mas a gente apoiou o Daniel sabendo que o Daniel ganhando a eleição, a gente teria que ficar do lado do Daniel ajudando, porque ele não tinha experiência realmente para tocar a cidade. Ele tinha uma experiência de secretário, ali de algum tempo de secretário de manutenção, que não era o suficiente para você estabelecer uma gestão para uma cidade tão complexa quanto é Taboão da Serra, e hoje pior ainda, né, com mais problemas ainda por conta desse desgoverno. E aí, mas só que quando acaba a eleição, o Daniel toma um rumo, ele vai para o Embu, ser secretário do Ney Santos, trabalhar com o Ney Santos, o que contrariou a minha orientação. Foi uma posição que eu desaprovo, continuo desaprovando, e aí nós nos separamos. E aí, quando a gente nos separa, aí aquele projeto de talvez trazê-lo como candidato novamente e ajudá-lo nesse processo, e ajudá-lo no governo, se ele ganhasse a eleição, isso foi por terra. E aí eu resolvi lançar a minha candidatura, porque eu tenho um grupo político ao qual eu represento e preciso representar, e a minha vontade também, vou ser sincero, de ver, né, as coisas como estão, e entender que hoje, para você a condição tá bom, é tão ruim, né? Acho que não tem outro adjetivo, que você vai precisar ter uma administração com experiência. Não é qualquer um que pode chegar e consertar Taboão da noite para o dia. Vai ser muito difícil, inclusive se Deus me permitir ser prefeito, vai ser muito difícil para mim também, porque os problemas são muito sérios, mas a gente tem uma experiência maior para saber o
os atalhos, por onde a gente tem que começar, como tem que fazer, e também não perder o time de ficar apenas recuperando o que foi perdido, mas olhar para frente e ver o que tem que ser feito para frente para melhorar a vida das pessoas. Na sua opinião, Fernando, é gestão pública o principal erro dessa atual gestão? Eu acho que a gestão pública é o grande problema. Aliada também, e me perdoem todos os vereadores, que todos trabalharam comigo, tenho respeito a eles, mas eles foram omissos nesse governo. E eu falo isso, que a culpa de tudo isso não é apenas do prefeito. O prefeito, lógico, é sempre o grande culpado, mas a Câmara falhou. O vereador tem duas funções: legislar e fiscalizar o executivo. Eles erraram profundamente, não fizeram nenhuma crítica ao executivo durante todos esses anos, né? Não se manifestaram, vendo as coisas acontecerem de forma errada. Agora, inclusive, um grupo de vereadores muda de lado, vai lá para o lado do Daniel e começa a criticar o governo, que eu acho que até é um negócio meio bizarro, né? Porque você ficou 3 anos e meio sem falar absolutamente nada, agora você muda de lado e começa a criticar o governo, falar que o governo é ruim mesmo, mas já era ruim. Ele veio sendo ruim 3 anos e meio e eles não falaram absolutamente nada. Hoffmann? A relação do senhor, o senhor é do PSDB, normalmente, tradicionalmente, o PSDB é oposição ao Lula, né, ao PT. Como seria a sua relação com o presidente Lula e com o governador Tarcísio, caso seja eleito mais uma vez? Institucional, né? Institucional. A minha relação com o Tarcísio já é boa hoje, já é muito boa hoje, até porque apoiamos o Tarcísio no segundo turno. A Analice, a minha esposa, tem uma relação muito boa com ele. Eu acabei, através do futebol, me tornando amigo do Tarcísio. Tarcísio gosta flamenguista? Muito. Flamenguista. Eu fui me perdoem só, rapidinho. Eu tive uma audiência com o Tarcísio, queria conhecê-lo pessoalmente, a Analice me levou. E eu entrei na audiência com ele, prazer, governador, queria conhecer o senhor pessoalmente, eu tenho ótimas referências a seu respeito, embora hoje seja um dia muito ruim para mim e para o senhor. Ele me levou um susto, né? O cara vai me conhecer hoje e fala que é um dia muito ruim para mim e para ele. Eu falei, mas por quê, Fernando? Eu falei, o São Paulo tomou uma goleada do Palmeiras e o Flamengo tinha perdido não sei de quem. Aí ele deu risada, e aí começamos a falar de futebol, ficamos quase meia hora falando de futebol. Analice bravo. Ficamos quase meia hora. Então, minha relação com o Tarcísio já é muito boa hoje, e a relação com o Lula será institucional, com certeza, né? E também tem uma coisa que pode me ajudar muito nessa relação, porque o prefeito precisa receber ele precisa pedir tudo o que ele precisa para a cidade, seja quem for o presidente, seja quem for o governador, seja quem for os deputados, você tem que pedir, né? Mas eu tenho uma relação muito boa com o Geraldo Alckmin por conta da nossa profissão. Eu sou médico, nós somos formados no mesmo ano, e embora ele se formou em Taubaté, eu na Santa Casa, e a gente sempre teve uma relação que enquanto prefeito, eu fui prefeito nos 4 governos do Geraldo. E a medicina nos uniu, e o meu respeito pela pessoa dele também nos uniu. Acho uma pessoa muito respeitável, uma pessoa que eu admiro muito, e isso também vai facilitar a nossa relação com o governo federal. Mas mesmo que isso não acontecesse, não fosse por isso, você tem que ter relação institucional, não tem essa desse ou daquele. A cidade está acima de tudo. A minha convicção política é outra coisa. E só para fechar esse assunto, o PSDB está numa das suas piores crises. Todos os vereadores se desfiliaram do PSDB aqui na capital, os grupos internos aqui no estado de São Paulo, na cidade, também estão com muitos problemas, né? Muita briga interna. O senhor pretende se manter no PSDB e como que o senhor analisa esse momento de enfraquecimento do PSDB no estado? Olha, eu tenho muita dificuldade para encarar essa situação, porque eu sou formado na política, né? Eu fui forjado na política em outra política, que era uma política mais política, mais ideológica, de mais discussão. A política hoje é muito pragmática, né? Muito pragmática. Houve um episódio em relação aos vereadores de São Paulo. Os vereadores de São Paulo todos faziam parte do governo do Ricardo Nunes, tinham cargos no governo, secretarias no governo, né? É muito difícil você chegar para eles e falar, agora vocês vão ter que sair e vão apoiar outra pessoa. Eu entendo isso. E isso criou um problema gigantesco dentro do PSDB. Nós tínhamos o nosso presidente, que era o Fernandão, que acabou saindo, aí entrou o Zé Aníbal numa intervenção, e são pessoas que pensam totalmente diferentes uma da outra. O Fernandão apoiava a participação do governo do Ricardo Nunes e o Zé Aníbal é exatamente contra essa participação. E gerou tudo isso que acabou acontecendo a saída dos vereadores, né?
Mas eu acho que assim, né, eu particularmente, a gente não pode deixar um partido, porque o PSDB governou São Paulo 28 anos. Enquanto governou era maravilhoso. Aí eu era um PSDBista de convicção, eu tinha amor pelo... aí deixou de governar, eu perco essa convicção. Não, eu acho que cabe a nós que continuarmos lutando, tentando levantar o partido, porque ele precisa realmente ter uma reação, né? Mas política é isso, né? Política é isso. Você vê o PT, né? O Lula foi preso e o PT conseguiu se manter fiel e chegaram novamente à presidência da República. Enfraqueceu e se reergueu. E eu acho que a gente também nós podemos também nos reerguermos. É uma questão de acreditar numa proposta, de renovar, né? E renovar não é renovar com juventude, não, né? É renovar com pessoas boas, com pessoas que tenham uma visão política boa, que tenham projetos, que acreditem na política pela política, né? Não pelo pragmatismo, por aquilo que lhe traga algum bem, né? Como o Covas falava, né? Das migalhas que caíam da mesa, o PSDB não era a favor disso, ele era a favor de defender as ideias do partido. Entrando aqui na nossa reta final, prefeito, então como é que o senhor avalia a gestão do Ricardo Nunes até agora e também do Tarcísio de Freitas? Olha, o Ricardo Nunes, né, ele já pegou a máquina andando, né? Ele herda um governo do Bruno, que era um governo muito bom. O Bruno era uma pessoa muito interessante, não é porque morreu, mas o Bruno ele era muito centrado, ele sabia o que queria, ele sabia o que fazia, e o Ricardo herdou e continua andando. Eu acho que o governo do Ricardo, com todos os problemas que o governo tem, mas ele vem tocando o arroz e feijão do governo dele de uma forma, eu acho, boa, né? O Tarcísio chega agora, é difícil, né, a gente fazer uma avaliação muito recente assim de um governo começou, mas se você conversar com o Tarcísio, você vai encontrar no Tarcísio um homem muito preparado. E, logicamente, que precisaria se familiarizar com São Paulo, ele não era daqui. E ele está conseguindo fazer isso com muita agilidade, com muita rapidez, né? Então, eu acredito que o Tarcísio vai ter, no final do seu governo, um saldo bom. Mais alguma, Rafa? Eu tenho mais uma ainda, mais duas, eu acho. Eu queria falar, então, sobre o presidente Lula, já que você falou sobre Ricardo Nunes, sobre Tarcísio. Primeiro, em quem que o senhor votou no segundo turno de 2022, Bolsonaro ou Lula? E uma avaliação desse 1 ano e 3 meses do governo Lula. Olha, no final de 2022, eu votei, no primeiro turno, eu votei na candidata do nosso partido, que era Simone Tebet. E no segundo, por orientação do próprio partido, a gente acabou votando no Bolsonaro. Tá. Em relação ao governo Lula, o governo federal ele é avaliado pela situação econômica do país. Ele é diferente do governo municipal, do estadual. Municipal, então, você é avaliado pelo buraco da rua, pela saúde, pela educação, pela segurança municipal ali, tudo aquilo que está ao seu alcance. O Estado já num nível um pouquinho maior, mas também com as mesmas preocupações. Agora, o governo federal, não. Aí ele é avaliado pela questão econômica, né, do país. Eu acho também que é muito cedo. Hoje eu vi uma entrevista maravilhosa lá no Globo News, daquele senhor que foi presidente do Banco Central, e ele fez uma análise econômica bastante interessante, vendo pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. O que eu acho que o grande problema do governo Lula é que eles falam muito e muito precocemente. Eles deviam falar menos, esperar um pouco mais, uma análise mais profunda e aí se manifestar. Mas eles acabam falando muito, querem mostrar, e eu também entendo mas querem mostrar, olha, vai acontecer isso, e às vezes as coisas não acontecem. E isso gera insatisfações, especulações, né? E climas ruins que acabam afetando a economia. É difícil falar agora qual vai ser o desfecho dessa história. Eu não arriscaria uma avaliação agora. A minha última, Fernando, para a gente encerrar. Caso o senhor seja eleito mais uma vez neste ano, qual que é a primeira medida que o senhor tomaria em Taboão da Serra? Olha, a primeira medida é recuperar a saúde. Recuperar a saúde é fundamental, porque a saúde, eles destruíram a saúde em Taboão da Serra. E eu recebo essa queixa da população em todas, eu faço muitas reuniões. A minha política é sempre feita à base de contato pessoal com a população,
através de reuniões que eu realizo nos bairros, conversando lá com 30, 40, tive uma reunião sábado à noite maravilhosa, com quase 80 pessoas de um bairro lá da cidade, e é uma oportunidade de você ouvir, né? E sempre, a primeira coisa que o povo fala é da saúde. Então, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer imediatamente é chegar e dar um choque na saúde de Taboão da Serra. Essa é a primeira medida. É isso, nós temos a câmera 5 aqui. Prefeito, para o senhor, a sua última fala, seu último recado e a gente encerrar essa edição. Olha, primeiro agradecer vocês por essa oportunidade de estar aqui colocando um pouco daquilo que eu penso, né? E ter essa oportunidade. Em segundo lugar, dizer para a população de Taboão da Serra que, olha, podem ter certeza, eu vou fazer o máximo possível, em sendo eleito, se Deus me permitir, eu sempre falo, Deus no comando, e se Deus me permitir, fazer o máximo que eu posso fazer. Eu sempre tive isso na cabeça, eu sou um sonhador, eu sempre penso numa cidade melhor, e agora eu tenho esse projeto, né, de uma cidade inteligente, de trazer uma inovação para o governo de Taboão da Serra muito grande. E podem ter certeza, vocês me conhecem, vai ser trabalho, 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 durante todo o período em que eu estiver na prefeitura. É isso que eu prometo a vocês. É isso, essa foi mais uma edição da nossa De Olho no Poder. Muito obrigado, Fernando, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. E reforçamos aqui mais uma vez o convite a todos os pré-candidatos à região sudeste da Grande São Paulo, ao atual prefeito também, Aprígio, para participar aqui desse nosso bate-papo. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado também, senhor Hoffmann. Obrigado e até a próxima. É isso, essa entrevista e as nossas outras também estão todas aqui. Lembrando que entrevistamos recentemente... Isso mesmo, o vice-governador aqui de São Paulo, que falou sobre essas mudanças, a mudança da nova sede ali para a região central aqui de São Paulo, a entrevista sensacional. Que era do PSDB, né? Que era do PSDB. Verdade, o Felício Ramute. Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos. Exatamente. Né? E do PSDB. A gente entrevistou ele recentemente, ele explicou, né, tudo sobre essa mudança da sede do governo para o centro de São Paulo. É isso. Até a próxima edição, pessoal. Até mais.